Reddit. Meus pais me deixaram em um abrigo para pessoas, para conseguirem trabalhar no casamento deles após a infidelidade da minha mãe, mas agora serão eles que terão de procurar um abrigo. Olá a todos! Tenho 16 anos e recentemente a minha família deixou-me em um abrigo para pessoas sem abrigo. Os meus pais cansaram-se da sua mascote, ou seja, de mim, e decidiram entregar-me como se eu fosse algo descartável, porque já não tinham amor nem tempo para mim. O pior de tudo é o motivo que os levou a fazer isso. A minha mãe, de 46 anos, e o meu pai, de 50 anos, decidiram começar uma nova vida sem mim. Não me querem nas suas vidas porque acreditam que eu posso ser, ou não, filha da aventura da minha mãe. Nada está confirmado, mas mesmo assim recusam-se a verificar. Há 2 semanas, o meu pai apanhou a minha mãe em uma aventura com um amigo em comum. Depois de muita investigação e negação, descobriu-se que a minha mãe tinha uma relação intermitente com ele ao longo dos últimos 18 anos. Sim, leu bem. Talvez fosse digna de um recorde de infidelidade. A minha mãe, que sempre parecia tão apaixonada pelo meu pai, afinal enganava-o. A minha mãe e o meu pai estão juntos desde a universidade e eram vistos como o casal perfeito por todos. Agora parece que a minha mãe era o par perfeito para 2 pessoas ao mesmo tempo. O meu pai ficou devastado e a minha mãe completamente descontrolada. Ela implorou ao meu pai que a castigasse e fizesse o que quisesse, desde que não a deixasse. Depois de uma semana de discussões, os 2 decidiram recomeçar do zero, mas sem mim. O motivo? Acreditam que posso ser filha da aventura. Não sei quem teve a ideia de me tirar da família, mas foi isso que fizeram. Nem sequer realizaram um teste de ADN. Simplesmente livraram-se de mim como se eu ocupasse espaço. Eu estava em casa porque a escola tinha terminado há 3 dias. Depois de regressar da escola, os meus pais convidaram-me para uma grande refeição, viram os meus filmes favoritos comigo, compraram-me presentes e cobriram-me na cama. Pensei que tudo estava a melhorar, mas na noite seguinte a minha mãe levou-me a dar uma volta e deixou-me em um abrigo para pessoas sem abrigo. As minhas malas já estavam prontas quando saímos naquela manhã. A minha mãe disse que não queria fazer aquilo, mas era necessário para salvar o relacionamento dos 2 e para que o meu pai a perdoasse, afirmando que eu era uma mancha na relação e que não podiam simplesmente ignorar. Eu era aquilo que lembraria ao meu pai a aventura da minha mãe, e que esperar pelos resultados, se fossem negativos, só dificultaria ainda mais as coisas. Para deixar claro, caso ainda não esteja, se fizessem o teste de ADN e eu não fosse filha do meu pai, não haveria forma de salvar o casamento. Expulsar-me de casa e fingir que eu nunca tinha existido era, para eles, o caminho para a cura. Talvez para alguns isso faça sentido, mas para mim eles são 2 adultos incapazes de assumir os próprios problemas. A minha mãe pela infidelidade e o meu pai por não terminar o relacionamento ou procurar terapia. No entanto, era mais fácil encontrar um bode expiatório, e esse bode era eu. A minha mãe literalmente puxou-me para fora do carro e foi-se embora. Disse-me para não tentar voltar para casa. E mesmo que eu quisesse, não poderia porque me deixou na cidade ao lado. Fiquei sozinha em um lugar estranho, tendo apenas o abrigo como opção. Quando a minha mãe se foi embora, entrei para avisar no local e graças à ajuda de um dos funcionários, que me permitiu procurar os meus avós na internet, consegui o número deles. Eu não tinha o meu telemóvel e obviamente não me lembrava dos números de memória. Tive de telefonar para vários sítios até finalmente conseguir o número pessoal do meu avô. Aqui está o problema. Os meus pais tiveram problemas legais há algum tempo e com medo de terem a casa confiscada, decidiram colocá-la no nome dos meus avós. Assim, se fossem atrás dos bens deles, não perderiam a casa. Não conheço todos os detalhes, mas eles fizeram isso antes de serem processados. Depois foram processados, mas a situação não foi tão grave quanto imaginaram. O problema é que nunca voltaram a alterar oficialmente a propriedade, porque isso tinha um custo e não viam necessidade, especialmente se voltassem a ter problemas. O meu avô disse para eu voltar para casa, já que a casa estava no nome dele, e que ele poderia expulsar os meus pais legalmente se quisesse. Eu respondi que não. Não queria voltar para lá e muito menos ver os meus pais. Não quis voltar. Deixei de me sentir segura com os meus pais. Depois de pensar muito, o meu avô telefonou a um velho amigo dele que veio buscar-me. Fiquei com a família desse amigo naquela noite e na manhã seguinte, colocaram-me em um voo para a cidade onde vivem os meus avós. Agora estou aqui com eles. Os meus avós e a família alargada convidaram os meus pais para ir à casa deles para uma festa. O que os meus pais não sabem é que essa festa será uma confrontação. Os meus avós fizeram alguns planos para castigá-los. Eles não me dizem quais são, apenas pedem que eu esteja presente enquanto os colocam no devido lugar. Estou nervosa com a confrontação e não sei o que esperar. Estive a perder a cabeça, por isso pensei que desabafar aqui ajudaria. Edição. Recebi comentários a perguntar por que razão o meu pai estava tão certo de que eu era o resultado da aventura. Bem, ele está convencido simplesmente porque acredita que a linha temporal da aventura da minha mãe coincide perfeitamente com o período em que fui concebida. Por isso, o meu pai acredita que eu não sou filha dele.
Eles tinham tentado engravidar apenas durante 2 meses antes de a minha mãe descobrir que estava grávida de mim. O meu pai acredita que é impossível engravidar tentando apenas algumas vezes, aparentemente porque foi isso que sempre lhe disseram. Ele decidiu que eu não era filha dele, e o teste de ADN seria apenas uma confirmação dolorosa daquilo que a mente dele já havia decidido. A minha mãe prefere esta versão porque está completamente focada em reparar o relacionamento, já que não quer terminar o casamento. Por mais estúpido que pareça, vindo de alguém que enganou durante tanto tempo, ela gosta de estar casada. Está desesperada para salvar o casamento e está disposta a fazer o que for necessário para conseguir isso. E esse o que for necessário, sou eu, a filha. Ao mesmo tempo, se és uma pessoa capaz de enganar durante 18 anos, fazer isto é quase rotina. Sim, existe a possibilidade de eu não ser filha biológica do meu pai, mas sou definitivamente filha biológica da minha mãe. Simplesmente não consigo compreender como a minha própria mãe pôde fazer isto comigo. Alguns de vocês atacaram-me por não considerar os sentimentos do meu pai. Eu estou a considerá-los. Sei que tem sido horrível para ele descobrir a aventura da minha mãe. Ele amou-a durante mais de 2 décadas. Não vou mentir e dizer que foi um pai horrível comigo. Ele foi o melhor pai até o momento em que começou a duvidar da paternidade. Mas a questão é que mesmo que não seja biologicamente meu pai, eu considerava-o como tal. Sou apenas uma adolescente, mas consigo imaginar muitos cenários melhores do que este. Não sei, tê-los expulsado a ambos, a mim e a minha mãe, de casa. Ter expulsado apenas a minha mãe. Ter pedido um teste de ADN. Ou qualquer outra coisa. Não é culpa minha que a minha mãe tenha sido infiel. Eu não estava lá para dizer-lhe para fazer isso. Também existe uma possibilidade de eu ser filha biológica do meu pai, mas ele nem sequer quer verificar. Eu não quero ter nada a ver com outro homem, mesmo que ele acabe por ser o meu pai biológico. Não quero ter um pai que é capaz de deitar-se com a esposa de um amigo, mas também não quero um pai que faz o que o meu pai fez. Suponho que simplesmente não consigo evitar sentir-me abandonada pelas pessoas a quem chamei de pais. Eles sempre me disseram que os pais amam os filhos incondicionalmente. Agora sei que tudo isso é mentira. Além disso, ao contrário do que alguns acreditam, eu não pedi aos meus avós para fazerem nada disto. Eu estava indefesa. Não sabia para onde ir nem o que fazer. Sou menor de idade, por isso realmente não posso arranjar um lugar para viver sozinha. Ninguém alugaria uma casa a uma menor. Simplesmente não poderia ficar repentinamente em um abrigo. Tenho escola e despesas. Eventualmente teria de dizer quem eu era e de onde vinha. Estava emocionalmente destruída e entrei em pânico quando a minha mãe me deixou para eu me virar sozinha. Fiz a primeira coisa que me ocorreu. Telefonei aos meus avós e pedi ajuda para encontrar um lugar onde ficar. E basicamente é isso. Atualização 1. Fiz esta publicação ao acaso quando a minha ansiedade chegou ao seu ponto máximo e simplesmente já não consegui guardar tudo isto dentro de mim. Foram os meus amigos que me disseram para entrar no Reddit e fazer uma publicação. O que os meus amigos não me disseram foi o quanto apoio eu realmente receberia aqui. Custa-me acreditar que completos desconhecidos na internet me oferecessem tanto amor e apoio. Sim, encontrei alguns comentários dolorosos, mas foram rapidamente superados pelos positivos. Acho que os meus amigos subestimaram o quanto apoio eu receberia aqui. Sei que os meus amigos vão ler esta atualização, por isso aqui vai uma mensagem para eles. Obrigada por me trazerem até aqui. Nas últimas 24 horas, inúmeras pessoas enviaram-me mensagens privadas dizendo que eu merecia algo melhor. Alguns de vocês partilharam as próprias histórias e como ser filhos de uma aventura os afetou de diversas formas. Respondi a tantas mensagens quanto consegui e conversei mais profundamente com alguns de vocês, e sim, fez-me sentir bem saber que não estou sozinha em tudo isto, embora me parta o coração por vocês. Pelo menos eu tenho os meus avós, alguns de vocês nem isso tiveram. Alguns poucos trolls têm estado a assediar-me repetidamente, dizendo coisas como, o teu pai não deveria lidar com uma filha de aventura, e outras conversas desse tipo. Sim, sei que ele está a passar por um momento difícil, mas adivinhem? Eu também estou a passar por um momento horrível. É triste como algumas pessoas conseguem esquecer tão facilmente que os filhos de uma aventura são completamente inocentes em tudo isto. De alguma forma, acabam sempre como dano colateral enquanto os adultos lutam entre si ou tentam resolver os seus problemas conjugais. Mais uma vez, não sei o que pensar sobre o meu pai, mas pelo menos a minha mãe devia ter feito melhor. Não devia ter enganado e depois abandonado a própria filha para salvar o casamento. Sim, a minha mãe está no topo da lista das pessoas que agiram mal, mas também não posso colocar o meu pai num lugar muito melhor. Bem, agora que tirei isso do caminho, vou falar sobre por que razão voltei. Queria dar-vos uma atualização porque as pessoas queriam saber o que tinha acontecido com os meus avós e os meus pais. Os meus primos chamavam-lhe em brincadeira a festa para me animar, e foi por isso que eu a chamei assim. Sou totalmente consciente de que não há nada divertido ou celebratório nisto, e esse foi exatamente o ambiente da tal festa de que falei.
Aos meus pais disseram que seria apenas uma reunião familiar simples, mas que também haveria uma surpresa para eles. Acho que a minha mãe esperava que os meus avós lhes dessem dinheiro ou algo assim, porque com tudo o que contei antes, eles não tinham muito, entre despesas de advogados, transferência de propriedade da casa e o processo perdido. Cheguei até a ouvir a minha mãe argumentar que continuou a infidelidade durante tanto tempo porque estava deprimida com tudo isso. Agora, por que começou essa infidelidade em primeiro lugar? A primeira desilusão deles foi quando me viram na festa. Eles não sabiam de mim, muito menos que eu estava a viver com os avós. Juro que a minha mãe ficou branca como papel no momento em que me viu. O meu pai parecia desconfortável, mas não tão assustado quanto a minha mãe. A minha mãe ficou tão nervosa que literalmente me perguntou o que eu estava a fazer na festa, e foi então que a minha avó lhe perguntou por que razão eu não estaria na festa, se sou família. A minha mãe não sabia o que responder, porque esperava que eu não tivesse dito nada ou algo do gênero, mas isso seria impossível. Eles deixarão-me em um albergue, não é como se eu tivesse dinheiro para um bilhete de avião. O meu avô estava tão irritado nos dias anteriores que nem sequer quis rodeios ou dramatizações. Ele simplesmente ficou vermelho de raiva e começou a gritar com a minha mãe. Ele entrou no modo avô furioso, que não é nada divertido de ver, pelo menos não se fores o alvo da fúria dele. Literalmente gritou com os meus pais perguntando o que, em nome do demônio, eles tinham na cabeça, que ninguém consegue enfiar tanto a cabeça dentro do próprio traseiro. Suponho que naquele momento os meus pais já tivessem percebido que aquilo era uma emboscada, não uma festa como tinham imaginado. Não iam receber nada, ou pelo menos nada que lhes agradasse. Os dois estavam a vitimizar-se, apresentando argumentos de todos os tipos e tentando fazê-los soar razoáveis. Pouco a pouco, a minha avó, os meus tios, tias e até os meus primos mais velhos começaram a gritar com eles. Estavam encurralados, e toda a gente lhes dizia coisas pouco bonitas. A minha mãe diziam que era uma mãe e esposa horrível, que a infidelidade já era suficientemente má e que fazer isto ainda por cima era inaceitável. Ao meu pai chamaram de capacho e de má pessoa, porque ser vítima do que a minha mãe fez não justificava o que ele tinha feito. Era uma verdadeira chacina verbal contra eles. A minha mãe era um mar de lágrimas, enquanto o meu pai não conseguia levantar os olhos do chão. Ele não disse muito depois de o meu avô o chamar de um erro falhado da natureza ao tentar criar um homem. Também chamaram a minha mãe alguns nomes coloridos que não vou repetir aqui, mas sabendo que ela foi infiel, já devem imaginar o que era. Os gritos duraram mais ou menos 1 hora, antes de o meu avô dar a estocada final. Ele disse aos meus pais que não esperassem dinheiro algum da parte dele e muito menos qualquer tipo de ajuda no futuro. Toda a família informou também que a partir daquele momento, não queriam ter nada a ver com nenhum dos dois. Os meus pais, claro, acharam injusto, porque ninguém naquela sala estava a viver algo assim, e segundo eles, não podiam entender. Os meus avós também deixaram claro que planeavam fazer uso do título de propriedade da casa. O meu pai disse-lhes que não, porque aquela casa tinha sido comprada com o dinheiro dele, mas o meu avô respondeu que os papéis diziam outra coisa e que eles tinham 30 dias para retirar as suas coisas de lá, ou ele enviaria alguém para o fazer de uma forma muito menos agradável. Sei que o meu pai queria continuar a discutir aquilo, mas continuavam a ser atacados verbalmente por todos e por fim, foram-se embora. Tenho estado com os meus avós porque a escola não começa tão cedo. Isso dá-me tempo para organizar tudo, já que se isso tivesse acontecido quando eu não estava de férias, teria sido muito pior. Também acredito que isso influenciou os meus pais a fazer o que fizeram. Seria mais fácil para eles sem terem de explicar por que razão eu não iria à escola. Não soube nada da minha mãe nem do meu pai, e também não estou à espera disso. Atualização 2. Não pensei que voltaria com outra atualização apenas um dia depois. Não quero que os meus avós se preocupem ainda mais comigo, por isso tenho tentado agir como se estivesse forte e indiferente à frente deles, mas estou prestes a explodir de ansiedade. Ontem à noite, apenas 1 hora depois de publicar a última atualização, ambos os meus pais enviaram-me mensagens pelas redes sociais. Atualmente não tenho telemóvel e estou a usar o computador da minha avó para escrever isto e para me manter atualizada nas minhas redes sociais. Os dois enviaram mensagens separadamente, pedindo para nos encontrarmos. Aparentemente precisavam de falar comigo desesperadamente sobre tudo. Imediatamente contei aos meus avós sobre as mensagens. Eles continuam extremamente zangados com os meus pais, mas deixaram a decisão nas minhas mãos. Todos acreditam que sou capaz de tomar a decisão correta para mim. A questão é que eu não quero vê-los. Não sei o que poderiam dizer que me fizesse sentir melhor. Não existe nada neste universo que possa aliviar o que eles fizeram. Não há desculpa, nem justificação, nem pedido de perdão que os salve como pais. Também não quero ouvi-los a vitimizar-se diante de mim para que eu me sinta mal por eles e fale com os meus avós em favor deles. É por isso que não vejo qualquer motivo para aceitar encontrá-los. A minha resposta foi que se querem dizer alguma coisa que o façam por mensagem, mas que eu não prometo ler ou responder. Isso é o máximo que vão conseguir de mim neste momento, e estou a ser firme com eles.
Eles ainda estão na cidade, pelo que posso perceber, mas não sei por que razão me enviaram mensagens separadas. Parece que isto tudo os está a separar, mas não me importa. Os meus avós continuam a amaldiçoá-los até a lua e de volta. Os meus avós paternos também entraram em contato comigo porque o meu pai finalmente lhes contou o que estava a acontecer. Eles também não estão contentes com os meus pais e pensam exatamente o mesmo que os meus avós maternos. Entraram em contato com eles e ofereceram ajuda em tudo o que pudessem. Vivem longe, por isso não estão aqui comigo, mas disseram que podem viajar ou fazer o que for necessário para estarem presentes para mim. Eu disse-lhes que não era necessário. Sei o quanto é difícil para eles viajarem devido ao estado de saúde que têm neste momento. O que realmente importa, o que me faz sentir bem, é que eles estão presentes para mim, pelo menos emocionalmente. Quando os teus pais te abandonam, isso pode criar um sentimento avassalador de solidão e abandono. O facto de toda a família estar do meu lado e apoiar-me neste momento ajuda a contrariar esses efeitos. Até agora, não recebi resposta de nenhum dos meus pais e apenas o meu pai leu a mensagem. Não sei se devo esperar uma resposta ou se tudo ficará por isto mesmo, mas este é o estado atual da minha situação. Atualização 3. Sei que estive ausente durante uma semana inteira, a tratar de algumas coisas que exigiam a minha atenção. Tive assuntos muito importantes para resolver, por isso não tive tempo nem energia mental para entrar no Reddit e atualizar. Nesta altura, muitas coisas já aconteceram. Recebi respostas de ambos os meus pais pouco depois de fazer a última atualização e nenhuma das respostas foi boa para nenhum de nós. O meu pai foi o primeiro a responder. Eu esperava que talvez ele tentasse fazer-me entender a perspectiva dele em pessoa, mas eu não lhe tornei isso fácil com o meu pedido, então teria de tentar fazê-lo por mensagem. Ele foi direto a um pedido de desculpas pelo papel que desempenhou em tudo o que aconteceu. Não vou entrar em todos os detalhes do que ele disse, porque sinto que é demasiado pessoal, mas posso dizer que ele escreveu com a intenção de me amolecer e de eu lhe dar uma oportunidade para ouvir a versão dele. Também me disse que já tinha decidido divorciar-se. Estava hospedado num motel diferente do da minha mãe e disse que já não queria estar com ela. O meu pai explicou porque os dois tinham enviado mensagens separadamente e porque queriam reunir-se comigo separadamente. Embora eu tivesse ficado um pouco satisfeita por ele ter decidido seguir em frente, não consegui evitar sentir algum ressentimento. Não acredito que ele esteja a fazer isto porque é o certo, mas sim porque toda a gente o chamou de capacho, inclusive os comentários das minhas publicações, e isso é o mais suave que já ouvi sobre ele. Eu não sabia se iria responder a tudo o que lhe pedi para me dizer ou a tudo o que eu precisava dizer-lhe por mensagem, mas estava um pouco zangada e fiz isso na mesma. Foram várias mensagens da minha parte, as quais o meu pai respondia com emojis tristes e continuava a pedir desculpa. Depois ele disse algo que eu já não esperava ouvir. Disse que eu era a melhor filha que poderia ter tido e que mesmo que eu não fosse filha biológica dele, ele estava orgulhoso de me ter criado. Isso fez-me chorar um pouco porque era demasiado para lidar, mas não chorei por emoção. Chorei por frustração, porque teria esperado isso antes de tudo ter acontecido. Antes de falar com ele por mensagem, eu vinha a pensar em algo. Na verdade, queria fazer um teste de paternidade. Não era por ele, era por mim. Queria saber. Então perguntei-lhe se estaria disposto a fazer o teste. Não que isso mudasse a minha postura em relação ao meu pai, mas eu quero saber quem é o meu pai, afinal. Também não vai mudar a minha postura sobre o outro homem, mas preciso de saber, como uma espécie de encerramento. Também não sei se vou sentir tranquilidade se descobrir que o meu pai não é o meu pai biológico, porque também não posso ter certeza de que a minha mãe não se tenha envolvido com outros homens. Mas pelo menos será alguma coisa. Já vos disse que também tive uma conversa com a minha mãe. Ela começou por perguntar como eu estava, que me tinha visto bem na casa dos meus avós e que tinha saudades minhas e me amava. Eu disse-lhe para parar com a falsidade e dizer o que tinha de dizer. Sim, estou zangada com ambos, mas com a minha mãe estou muito mais. Quero dizer, quando me deixou perto do abrigo para pessoas sem abrigo, eu basicamente implorei que não fizesse aquilo e repeti que não queria perder os meus pais. Mas já tinham passado dias desde então e a minha postura tinha mudado completamente. Agora já nem sentia pena dela, sentia apenas raiva, e foi isso que lhe transmiti quando falamos. Tivemos uma conversa longa, na qual a minha mãe me implorou para arranjar as coisas com ela e para ajudá-la a fazer com que a família dos meus avós, ficasse do lado dela, porque o divórcio seria muito solitário. Eu disse-lhe que merecia ser divorciada e merecia estar sozinha depois de tudo que fez. Traiu toda a gente à sua volta e agora perdeu tudo. Disse-lhe que se procurava companhia ou amor, talvez pudesse continuar a deitar-se com um amante ou com outra pessoa. Sei que não é nada bonito uma filha dizer isto à mãe, mas é a mesma mãe que estava disposta a deixar-me num abrigo e a obrigar-me a desenrascar-me sozinha. Bem, eu desenrasquei-me bastante bem, mas sem a ajuda dela. O parceiro da aventura afastou-se também, porque se sentiu ofendido quando a minha mãe acabou com ele para voltar com o meu pai.
Os pais dela e o resto da família não querem saber nada dela, como já tinham deixado claro na festa. Então ela foi praticamente abandonada por toda a gente que conhece e agora precisa de um cão de apoio emocional, que seria eu. A verdade é que não sinto qualquer empatia por ela e não consigo sentir. Disse-lhe que para mim estava morta, que não queria voltar a saber nada dela. Eu ia ficar com os meus avós e eles se tornariam os meus tutores legais. A minha mãe estava desesperada, escrevendo tudo à pressa, com muitos erros ortográficos e frases pela metade porque carregava no botão de enviar antes de tempo. Implorou-me para não a abandonar, mas quando me cansei, bloqueei-a nessa rede social e em todas as outras onde ela pudesse contactar-me. Então sim, isso foi o que aconteceu durante a última semana. Ao meu pai eu não bloqueei. Ainda não tomei uma decisão. Ele tem estado quase sempre em silêncio. Às vezes envia-me uma mensagem, mas decidi não responder. Ainda preciso de saber se ele é o meu pai biológico ou não, por isso mantenho-o na minha vida. O meu pai e eu já começamos o processo para fazer o teste de ADN e estamos à espera dos resultados. Os meus avós e toda a família alargada têm sido fabulosos. Os meus primos levaram-me a jantar e divertimos-nos imenso. Ajudou-me a distrair a mente por um tempo. Não tenho amigos aqui, por isso isto é o mais próximo que tenho de um grupo social da minha idade. Não me queixo dos meus avós ou dos meus tios, mas os adolescentes precisam de um grupo de pessoas da própria idade para conversar e fazer tolices. Mesmo assim, tudo continua muito pesado. Vou mudar-me definitivamente para aqui, por isso começarei a escola nesta cidade depois das férias de verão. Isso significa fazer novos amigos, aprender muitas coisas novas e adaptar-me a um lugar diferente. Mas continuo a falar com os meus antigos amigos e tento distrair-me. Em breve, a minha avó vai levar-me a comprar um telemóvel novo, e Deus sabe o quanto os adolescentes precisam de um. Não mencionei antes, mas a minha mãe ofereceu-se para devolver o meu telemóvel. Ela não levou na viagem, mas prometeu enviá-lo quando chegasse lá ou trazê-lo pessoalmente. Quero usá-lo como oferta de paz, mas eu sei que no fundo, só quero usá-lo como arma de manipulação. Por isso disse-lhe que não era necessário. Tudo está guardado na nuvem, então só preciso restaurar tudo num telemóvel novo e estará resolvido. Atualização 4. Eu sabia que a vida não voltaria ao normal em apenas 3 meses, e realmente não voltou. Mas pelo lado positivo eu estou melhor e comecei a ter uma vida relativamente semelhante à que tinha na minha antiga cidade. Contarei mais sobre isso depois. Sei que alguns de vocês têm estado preocupados comigo e curiosos sobre o teste de ADN, entre outras coisas. Eu tenho essas respostas, e foi por isso que fiz esta atualização hoje. Na verdade, já tinha as respostas antes, mas vocês só as receberão agora. A escola começou novamente há 2 semanas, então tenho estado um pouco ocupada. Cidade nova, pessoas novas, tudo diferente. Ainda não fiz amigos, infelizmente não é uma habilidade que eu tenha, mas é um dos meus objetivos para o primeiro mês de escola. Então estou a fazer um esforço genuíno para me conectar e interagir com a maior quantidade de pessoas possível. Vou juntar-me a alguns clubes da escola e certamente conhecerei mais gente lá. Esta é uma atualização agridoce. Depois do meu último post houve muito drama com a minha mãe. Ela foi implacável para que eu falasse com ela. Chegou a assediar os meus avós, ia regularmente à casa deles para criar cenas, e não sei quantos dias ficou na cidade. Só parou quando meu avô a ameaçou com chamar a polícia. Pelo menos teve o bom senso de diminuir o assédio depois disso. A tutela dos meus avós foi resolvida há cerca de 2 meses. Era importante para eu poder inscrever-me na escola aqui. Foi algo fácil de resolver porque o meu pai aceitou sem discutir, talvez porque se sentisse culpado, enquanto a minha mãe lutou um pouco contra isso. Mas conseguimos testemunhas do abrigo dizendo que ela praticamente me arrastou para fora do carro para me deixar e abandonar. Eu também estou prestes a completar 17 anos, então o meu testemunho foi muito importante quando o juiz me perguntou com quem queria viver. Alguns de vocês disseram-me para continuar a ver a minha mãe porque ela precisava da minha ajuda. Eu simplesmente não consigo ver isso dessa forma. Que a tua mãe te coloque a ti e algumas das tuas coisas num abrigo para pessoas sem abrigo porque prefere o casamento à própria filha, isso fala por si só. Também não acho que seja minha responsabilidade os sentimentos dela ou a estabilidade emocional dela. A vida dela explodiu de uma forma muito feia, mas eu não vou assumir isso nem ajudá-la a carregar a mochila. Não é o meu problema. O meu pai ainda vai divorciar-se dela. Já apresentou os papéis e agora todos os seus amigos e colegas descobriram o que aconteceu. O meu pai recebeu muito desprezo, mas também alguma simpatia, talvez 90% de rejeição e 10% de apoio. A minha mãe, por outro lado, recebeu apenas insultos e chamaram-na de tudo. Tentou chorar para os meus avós, mas eles não se importaram minimamente. O tema da casa também foi um problema. O meu pai aceitou com um pouco mais de graça, embora não estivesse contente com a situação, aceitou sair. Esconder bens é uma área cinzenta, pelo que entendi, então era melhor manter a boca fechada e aceitar as perdas. Se tivessem ficado com a propriedade e aceitado o que lhes tocava, talvez hoje ainda tivessem a casa.
A minha mãe sim, ela reagiu muito pior a tudo isto. Estava desolada, ligava constantemente para pedir a casa de volta, ameaçava levá-los a tribunal, mas eles tinham transferido a casa voluntariamente, e o meu avô podia explicar muito bem, enquanto acariciava a barba, por que razão tinham feito isso. Eles não iriam recuperar a casa e provavelmente meter-se-iam em outros problemas. No fim, ela aceitou a derrota porque se mudou e não fez nenhuma denúncia, mas nunca se sabe. Os meus avós planeiam vendê-la. A casa está no mercado neste momento e vão poupar esse dinheiro para quando eu for para a universidade. Eles veem isso como justiça kármica, que depois de tudo que passei, eu receba isto deles. A minha mãe acredita que é a vítima porque agiu segundo as palavras do meu pai, que lhe disse que essa era a única forma de salvar o casamento. E eu acredito nisso, e é por isso que não tenho o meu pai na minha vida. Mas isso não a torna uma pessoa melhor, na verdade, torna-a pior. Agora tenho de contar o que aconteceu com o meu pai. Bem, ele é o meu pai. O meu pai estava muito arrependido e inconsolável quando fez uma videochamada para me contar os resultados. Eu fiquei emocional, mas pelo peso dos sentimentos que estive a carregar. Acho que ele interpretou como se eu estivesse feliz por descobrir que era filha dele, mas não tinha nada a ver com isso. Sim, chorei bastante durante estes meses e senti-me emocional muitas vezes, mas ainda tinha um peso enorme sobre mim. Esse peso finalmente se libertou. Além disso, se me dessem a escolher entre considerar como pai biológico o meu pai ou o outro homem, eu preferiria o meu pai, embora não por muito. É só que bem, o outro homem eu mal conhecia. Era apenas o amigo da família, agora amante da minha mãe. Quando meu pai pensou que eu chorava de alegria, pediu desculpa repetidamente e disse que faria o que fosse possível para compensar os erros dele. Mas eu disse que era tarde demais. Sim, o meu pai passou pelo inferno, mas simplesmente não posso perdoá-lo pelo papel dele em tudo isto. Ele próprio ordenou à minha mãe que me abandonasse. Que tipo de pessoa eu seria se o perdoasse? Exato. Disse-lhe que estava aliviada por saber a verdade, mas que há coisas que não se podem reparar. Também já aceitei a ideia de que viveria com os meus avós e que eles seriam os meus tutores legais. Isto foi antes de conseguirem a tutela, então não havia mais nada a dizer. O meu pai chorou muito ao ouvir isso, mas aceitou que não estava em posição de contestar. Depois disso não falamos mais. Não o bloqueei, não sei bem porquê, mas também não recebi mensagens dele, nem eu escrevi para ele. Além do divórcio, os meus pais estão a ser processados pelos meus avós pelo pagamento de pensão alimentícia. É um processo legal diferente da tutela, mas esperam consegui-lo. Os meus avós não são ricos, mas podem alimentar mais uma pessoa sem prejudicar as finanças deles. Eles acham que é o moralmente certo e por isso, adoçaram um acordo dizendo que se aceitarem os termos da pensão, não serão processados por abandono de menor. Tem sorte que o abrigo onde fizeram isso não apresentou denúncia. Não sei porquê, talvez porque eu consegui contactar os meus avós, mas se eu não tivesse conseguido, o abrigo deveria ter chamado os serviços de proteção de menores. Tem muita sorte. Se esquecermos o facto de terem perdido uma casa e agora terem de pagar pensão alimentícia, parte desse dinheiro irá para um fundo para mim. Os meus avós dizem que talvez eu precise disso no dia em que quiser casar ou comprar a minha própria casa. É cedo para pensar em casamento. Eu só tenho 16, quase 17 anos. Mas depois de eles mencionarem isso, só consigo imaginar o meu avô a levar-me pelo corredor. Atualização 5. Olá. A minha vida não mudou muito para justificar uma grande atualização, mas as pessoas fizeram tantas perguntas repetidas que seria impossível responder uma por uma. Recentemente completei 17 anos e tive uma celebração mais familiar do que com amigos, mas comecei a fazer algumas amizades e estou a tentar adaptar-me. Até uma amiga viajou da minha antiga cidade e ficou aquele fim de semana na casa dos meus avós. Os meus pais concluíram o divórcio, pelo que sei, mas isso é tudo o que posso dizer sobre o assunto. Eles não estão em contato com ninguém da família, pelo menos com alguém com quem eu fale e não sei muito mais. Também não imagino o que poderia saber sobre isso. Sei que pediram mais informações sobre o divórcio, se foi com culpa ou não, mas não sei e pelo que pesquisei, não parece importar muito. Eles não têm muitas coisas para dividir entre si depois de perderem a casa. A casa já está vendida e o dinheiro está numa conta bancária à espera de que eu vá para a universidade. Não sou milionária, é apenas uma casa pequena dos subúrbios pela qual os meus avós conseguiram um bom preço. Os meus pais vão pagar pensão alimentícia até eu completar 18 anos, e esse dinheiro também está a ser guardado numa conta bancária diferente. Serão 2 tipos de fundos com objetivos diferentes, como já expliquei na minha publicação anterior, e isso é tudo. A minha mãe está bloqueada, e embora o meu pai não esteja, não tenho notícias dele há muito tempo. De vez em quando ele envia alguma mensagem, mas raramente respondo porque me esqueço, já que não lhe dou importância quando chega, ou simplesmente não quero responder. Comecei a sentir um desapego emocional em relação aos dois. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio.
Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.